O Realpolitik tem o apoio da AIMAP, a metalomecânica responsável por 24 mil milhões de euros de exportações. Bem-vindos ao Realpolitik, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast também. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E hoje nós vamos falar sobre a polémica à volta da nova prestação social única. Quem recebe subsídios deve ter de fazer trabalhos sociais ou não. E vamos também conversar sobre os efeitos da operação emergente que investiga autarquias do PS. Mas antes, Sérgio, alta política. Algum dia havia de ser. Portugal continua a debater de forma interminável o pacote laboral. Esta semana, Aníbal Cavaco Silva escreveu um artigo no Observador sobre o poder dos burocratas que tentam impedir os governos de fazerem reformas, e a dúvida lancinante é esta: é possível fazer reformas em Portugal? Ou não vale a pena, mas vale desistir? Olá, bom, claro que não podemos desistir, é indispensável fazer reformas. O sistema tem que ser compatível com essa capacidade de autorregeneração e atualização, porque senão as consequências serão um empobrecimento coletivo que, por sua vez, terá efeitos políticos indesejáveis, para além de assistirmos ao êxodo daqueles que ainda estão em idade e que adquiriram as competências para fugirem para países funcionais e, portanto, que remunerem o trabalho, que remunerem o esforço, que remunerem os anos passados em formação e, portanto, e até o país não tem futuro. Nós temos que ser reformistas e acreditar que o país pode ser reformado. Agora, o país resiste a ser reformado por várias razões, nunca mais saímos daqui. Aníbal Cavaco Silva fala do poder burocrático. A propósito do Tribunal de Contas, das mudanças no Tribunal de Contas. Sim. Aníbal Cavaco Silva começa por citar um estudo, e muitos estudos foram feitos, sobretudo nos anos 70 e 80, por sociólogos e economistas, sobre o poder burocrático. O que é o poder burocrático? O poder burocrático é quando ocorre ou manifesta-se quando as burocracias, que têm uma determinada missão, começam a confundir a sua missão com o seu interesse próprio enquanto entidades burocráticas. Não é? E, portanto, deixam de prosseguir eficientemente os seus objetivos de servir o interesse geral, com um interesse qualquer particular atendível, e começam a servir-se a si próprios. Portanto, tudo o que toque, imagine-se, tirar um organismo, competências, equivale a tirar-lhe funcionários, ou a possibilidade de exigir mais contratações, e de se expandir, e de crescer, e de se agigantar, que é uma espécie de vacilo que está em qualquer organização democrática, organização burocrática. Isto não é só no Estado, é no Estado, é nos partidos, é nas organizações da sociedade civil. Quer dizer, o vacilo burocrático, ou seja, o desvio da ação de uma qualquer entidade para servir a si própria e ao seu aparelho organizativo em detrimento da sua função, seja ela cumprir missões públicas, ou gerar lucro, ou servir o interesse geral, está estudado há muitos anos e, portanto, faz todo o sentido. Aliás, não sei se posso contar uma história, chamar aqui a... Não. Então, comecemos pelo William F. Buckley, uma figura que tu certamente conheces apaixonadamente. Sim, senhor. E que é um grande... Aquilo que nós hoje chamamos um public intellectual. Certo. Um intelectual público, ou seja, uma figura influente e um pensador, não é? E que refundou a direita americana e que, entre refundar e não refundar a direita americana, teve durante anos um programa de televisão que hoje, enfim, é lendário. Era o Fireline. O Fireline, no Fireline, William F. Buckley confrontava personalidades de todos os quadrantes. Gente de direita, gente de esquerda. Era um espaço de debate livre e sempre interessante.
Os Firelines, imensos Firelines, estão disponíveis no YouTube. Qualquer pessoa pode espreitar um Fireline qualquer que goste, com o Chomsky, seja quem for, com grandes figuras, sobretudo dos anos 70 americanos. Há um que eu acho que é muito interessante, em que o William F. Buckley entrevista um jovem que se viria a tornar um dos maiores e mais influentes economistas. Hoje tem 90 e tal anos, o Bill Buckley já morreu, mas o outro não. É o Thomas Sowell. Jovem Thomas Sowell, que é um economista, julgo eu, de origem, é negro, e tem opiniões muito controversas. Expõe no Fireline. Diz coisas controversas do género: o welfare state foi devastador para a comunidade negra nos Estados Unidos, depois explica as suas razões. Mas o que é interessante a respeito do Thomas Sowell, que é uma figura extraordinária, não posso recomendar mais, porque, enfim, é um economista liberal, não está muito longe, não é um socialista, certamente, mas é um homem cuja integridade de pensamento e cuja inteligência verdadeiramente brilhante recomenda que conheçamos o seu pensamento. E também há imensas coisas do Thomas Sowell. Ele faz parte como é que ela chama? Bem, de um think tank conservador americano, a Hoover Institute. E ele é um jovem marxista, jovem economista marxista, e vai trabalhar para o Estado, para salvo erro, para o Departamento de Habitação. E ele apercebe-se do tal desvio burocrático. Ele diz: este departamento está aqui para servir as suas próprias finalidades e já há muitos anos que perdeu de vista a razão pela qual foi criado. E, portanto, ele assistiu à ineficiência, à incapacidade daquele serviço a fazer o que lhe competia, à despesa e tempo com matérias que só interessavam ao próprio Instituto. É essa experiência que o faz mudar radicalmente. Deixa de ser um pensador marxista, um jovem marxista, intelectual, naqueles anos 70, tão ricos, essa ebulição de ideias que fervilha por todo o lado, e ele torna-se um economista liberal e é um dos grandes denunciantes do tal desvio burocrático. Ele diz realmente as burocracias tendem a prazo e cada vez mais a servir-se a si próprias e perdem de vista a missão pela qual foram criadas. Portanto, quem quiser aprofundar estes temas tem aqui esta sugestão. Também até há outro livro muito interessante chamado O Poder das Oligarquias, que quem tiver interesse, não sei se existe em português, O Poder das Oligarquias, que também reflete sobre estes temas. Portanto, a questão que Cavaco Silva traz à discussão é uma questão clássica do pensamento político, económico e da sociologia. Sim, sendo que tu estás a descrever, e Cavaco Silva também está a falar disso, de situações em que as organizações do Estado já não estão a agir em nome de boas políticas públicas, mas em nome da sua própria sobrevivência e expansão. Mas é interessante porque quando Trump foi eleito pela segunda vez, houve um artigo de opinião no New York Times de um colunista que esteve a falar com altos dirigentes do Partido Democrata, que se queixavam de uma coisa que é ainda mais perversa do que essa. Queixavam-se daquilo que acontece mesmo quando o Estado está preocupado em ter boas políticas públicas. E o que eles descrevem é o aparelho de Estado que foi construído à volta deste fim de ter boas políticas públicas. É preciso ouvir as partes interessadas, é preciso que haja prazos relativamente longos para a tomada de decisão para não existirem precipitações, é preciso termos estudos, é preciso termos reflexões, é preciso termos grupos de trabalho. E o ponto deles, desses altos dirigentes democratas, tornou-se impossível tomar decisões compatíveis com os ciclos eleitorais. É tomada uma decisão hoje e ela só vai ter efeitos daqui a 20 anos. E isso cria uma frustração nos eleitores. E cria um curto-circuito em que as pessoas acham que nunca nada é feito. Uma das pessoas com quem ele falou foi com o Jake Sullivan, que era o responsável pela Segurança Nacional, o Conselheiro de Segurança Nacional, e ele dizia: não, parte disto são leis e regulamentos, parte disto é uma autolimitação
resultante da cautela, parte disto é o contencioso, que acontece sempre, parte disto é burocracia, mas a verdade é que todo o Estado moderno está construído para impedir que se façam coisas rapidamente. Tende para a inércia. E vamos pensar muito bem sobre isto. E o ponto de um outro alto dirigente do Partido Democrático, o que ele dizia era: fazer alguma coisa rapidamente que resolva pelo menos uma parte do problema é melhor do que passar anos à espera da solução perfeita, que nunca vai chegar a acontecer. E de facto nós estamos nesta armadilha em que, em tese, nós temos todos os instrumentos para fazer políticas públicas perfeitas, e que ouçam as pessoas, que ouçam as partes interessadas e que deem espaço para que as companhias ou os indivíduos possam, através do contencioso, impedir que o Estado tome decisões, eu não direi arbitrárias, mas prejudiciais para os interesses deles, e, portanto, está cautelado o interesse de toda a gente, menos o interesse de tomar decisões. Eu já nem digo com rapidez, mas pelo menos que sejam perceptíveis pelas pessoas. E, portanto, existe um bloqueio. O Estado moderno está num bloqueio. E depois o que é que acontece? Surge alguém como Donald Trump que não liga às leis, não liga aos regulamentos, não liga aos parceiros, não liga a nada e toma medidas que as pessoas pensam. Ele até pode estar a tomar 5 em cada 10 medidas podem ser erradas, mas pelo menos está a fazer alguma coisa. Este era o ponto deles, não é? Por isso é que eu estou a falar do Trump, não é? E depois também há a preferência pela não decisão. Quer dizer, para além da decisão ser difícil, tomá-la é uma grande responsabilidade, porque as pessoas também já respondem pessoalmente pelas suas decisões. Portanto, o seu património pode ser chamado, uma qualquer medida é considerada errada ou não sei o quê, quer dizer, a separação entre a legalidade e o mérito deixou de ser tão clarinha como antigamente era, não é? E as pessoas têm medo das consequências. Quantas decisões não são tomadas pelas pessoas que têm o menor nível de responsabilidade, certo, e dali até ao topo ninguém tem coragem de as pôr em causa. Sim. Vemos isso, fala-se muito, enfim, com técnicos em câmaras, por exemplo. Só para as pessoas terem há um técnico numa câmara, um arquiteto que veta um determinado projeto, não há ninguém num nível mais elevado de responsabilidade política que vá dizer não, eu vou contra isso porque há aqui uma questão de interesse público. Claro. Porque teme, claro, que daí a 1 ano, 2 anos, 3 anos lhe digam: espera aí, o senhor estava a favorecer este empreendimento, este empreiteiro... Ninguém precisa disso na vida. Não é? Agora, como é que nós saímos disto? Isto tudo se liga com estas conversas que... Mas, Miguel, diz. Posso contar uma história? Força. A seguir, em 1945, como toda a gente sabe, Winston Churchill perde as eleições. Como é que é possível? Aquela figura mítica e heroica depois da guerra vai a votos e perde as eleições para o Labour. Porque de facto depois da guerra, dos sacrifícios, das provações porque aquele povo passou, queriam uma sociedade diferente, e os conservadores não eram o partido que ia tentar construir um país diferente. Mas o que é preciso, eu estou a chamar isto à nossa conversa porquê? Porque naquele tempo o serviço, o civil servants, portanto, o serviço dos funcionários públicos, o serviço público inglês, era altamente elitista. Ou seja, como nós hoje ainda notamos em certos territórios bem delimitados, em certas áreas, como por exemplo na diplomacia, continua a ser uma área muito elitista. Agora, o civil service era muito elitista. Ora, foi este serviço público de elite, ou seja, fortemente classista, que colaborou lealmente com o governo trabalhista e construiu o welfare state. Foi a burocracia do establishment, foi a elite de um serviço público de excelência que permitiu e ajudou o Partido Trabalhista a revirar a Inglaterra e a construir o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de segurança social com proteção dos riscos, em caso de invalidez, morte, doença, desemprego. Quer dizer, o Estado como nós hoje o pensamos, eu não gosto de lhe chamar Estado Social, porque o Estado Social é uma designação que o Marcelo Caetano inventou para não chamar Estado Novo, já nos anos 70, aquela coisa cadavérica herdada dos anos 30, e chamava-lhe Estado Social. Por isso eu continuo a chamar, ou chamo em inglês, Welfare State, ou chamo Estado de Providência, que é o verdadeiro nome que se deve aplicar a este modelo que está hoje em crise. Mas isto para dizer que as burocracias também podem funcionar e também podem cumprir.
Sim, mas nós em Portugal, neste momento, há várias pessoas, nomeadamente Pedro Passos Coelho, que está sempre a chamar a atenção para isso, está sempre a chamar a atenção de Luís Montenegro para o facto de que o tempo está a passar. Este governo, que quer ser reformista, que diz que é reformista, está na prática há 2 anos no poder, com certeza houve umas eleições no meio, as eleições podem sempre provocar pausas, mas está há 2 anos no poder. Aliás, o próprio Montenegro comemorou os 2 anos no poder aqui há pouco tempo, e o tempo passa. E Cavaco Silva tinha esta estratégia, enfim, não era de Cavaco Silva, é de vários, é de todos os governos que querem fazer reformas e tentar fazer as reformas na primeira parte das legislaturas, para que as pessoas possam ver os resultados dessas reformas antes de terem de ir a votos, para perceberem que aquilo teve bons efeitos, e por isso já passaram 2 anos e não houve nenhuma grande reforma. E aquela que poderia ser a grande reforma deste governo, que é a reforma laboral, hoje é dia de greve geral, não se está a ver um caminho muito evidente para ela ser aprovada. Sérgio, temos só que parar aqui um bocadinho, desculpa lá, perdi-me aqui com o tempo, mas podemos já dar um toque, podes dar um toque nisto se quiseres, e vamos falar também sobre a nova prestação social única, que também se liga um bocadinho com isto tudo. Nós voltamos já. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Estamos a falar de reformas ou tentativas de reforma. Sérgio, não sei se queres ir já para a prestação social única, que também é uma tentativa de reforma, neste caso, em certo sentido, imposta de fora, porque nós somos obrigados, para recebermos o dinheiro do PRR, comprometemos-nos, ainda no tempo do governo de António Costa, comprometemos com a União Europeia que iríamos fazer esta reforma. Não é? Pronto. Aliás, é extraordinário a quantidade de reformas que somos obrigados a fazer por imposição externa. Quer dizer, sozinhos... Não vamos lá. Não conseguimos. Por exemplo... E mesmo assim ficou para a última, desculpa. Está para a última, estamos já em cima da hora. Lembras-te do episódio das ordens profissionais, que também foi a Comissão Europeia, que aproveitou a oportunidade para explicar que em Portugal existia um fechamento de mercado organizado pelas ordens profissionais, que fundamentalmente existiam para bloquear o acesso às profissões. Uma série de regras foram alteradas. Não sei neste momento o que é que aconteceu, ou se as ordens já encontraram forma de voltar a obstaculizar o mais possível a liberalização do mercado de trabalho no que respeita às profissões. Sim. Não por acaso chamadas liberais. Quer dizer, é assim. E agora vem mais um tema importantíssimo que é preciso enfrentar porque somos obrigados pela Comissão Europeia. E vamos ver o que é que acontece, porque o Parlamento vai discutir o assunto de urgência, claro, porque ficou para o fim do prazo. O Chega votou contra esse debate de urgência. Ele vai acontecer. Agora, independentemente disso, como é que tu olhas para tudo isto, para esta polémica? Enfim, há aqui 2 pontos. Um é o juntar as prestações todas, não é? Esse é um dos pontos. O outro ponto que tem dado debate tem a ver com esta questão de passar a ser obrigatório a realização de trabalho voluntário, trabalho social, chamemos-lhe assim, não é? Para ter acesso a prestações, com as exceções todas, com tudo, enfim. Mas já lá vamos aos detalhes. Como é que tu olhas para isto? Bem, em primeiro lugar, começo por dizer que realmente, tendo em conta a importância da questão, ou seja, reformar todo o sistema de prestações sociais, não se devia tratar a correr, porque isto requer uma discussão que dê tempo às pessoas de ponderar, falar com especialistas, com pessoas que têm conhecimento específico nesta matéria, para formarmos uma opinião informada. Mas se calhar a ideia é não dar tempo.
Pois, mas é uma má ideia. Isso é uma má ideia. Vamos lá ver o que é que vai sair. Bom, eu devo dizer que a minha atitude inicial em relação a este objetivo é positiva, completamente positiva. Eu acho que é indispensável, era indispensável, vamos lá ver se alguma coisa vai ser feita, mexer no atual sistema de apoios sociais, por várias razões, e não é só em Portugal. Isto é muito interessante, porque este debate, eu fui surpreendido com a chegada desta PSU, que eu nem sabia que estava no PRR, mas há muito que venho acompanhando, sobretudo na Inglaterra, esta discussão, porque basicamente o problema é o seguinte: os modelos, o Estado de Previdência, não conseguem financiar e sustentar todos aqueles que, ao abrigo da legislação em vigor, estão fora da economia, objetivamente estão fora da economia. É impossível. E quando uma coisa é impossível, temos que ver como é que vamos resolvê-la. E, portanto, muitos dos objetivos que são enunciados pelo Governo são louváveis, e os mecanismos até criados, à falta de melhor, são os possíveis. Quer dizer, é preciso que trabalhar compense. Portanto, é preciso que aqueles que trabalham continuem a beneficiar durante algum tempo dos apoios sociais, para terem um incentivo para trabalhar. É preciso tentar diminuir a ocorrência de situações de abuso e de fraude no sistema. E, portanto, eu diria que o problema não é português, o problema é generalizado na Europa. Agora, há uma série de questões que eu fico estupefacto. Então, por exemplo, vejo uma notícia que dizia que quem for o feliz proprietário de um carro já não pode ter direito a este tipo de apoios sociais. penso que é um carro a partir de um determinado valor. Sim? Sim, penso que sim. Não, eu pensei que o Governo ia organizar assim uma espécie de umas excursões das pessoas beneficiárias destes apoios sociais. Iam todos, tipo, instalar, sei lá, e num autocarro, porque não podem ter carro, não é? Iam todos de autocarro, por exemplo, instalar linhas de caminho de ferro, ou coisas assim. Eu não sei qual é que é, quando o Governo imagina este exército de pessoas carenciadas a terem que trabalhar e a não terem carro, o que é que elas fazem, basicamente? Que tipo de funções? Vão para as Forças Armadas fazer aquilo, pintar o portão, pintar os rodapés? Não, mas acho que é um valor X de património e também de carro, ou seja, um carro até o valor, eu não sei o valor de cor, não é? Até um valor, a partir de um determinado valor, imagino que a lógica seja, se as pessoas têm património, a primeira coisa que devem fazer antes de recorrer ao Estado é recorrer ao seu património. E, portanto, se têm dinheiro, ou se têm algum tipo de recursos, ou se têm um carro com um valor considerado elevado, a primeira coisa que devem fazer é diminuir esse património, e só depois, se isso não for suficiente, se entretanto não conseguirem arranjar um emprego que lhes permita reconstruir a sua vida, só aí é que recorrerão ao Estado. Imagino que o ponto seja esse. Vamos ver. Esta história do carro acho que nos vai dar muitas oportunidades de meditar sobre a maneira como este Governo considera que os pobres e os destituídos e os mais frágeis devem ser tratados. Bem, depois, penso a questão de saber, relativamente às atividades sociais e solidariedade, que atividades sociais e solidariedade são estas. E depois elas são muito distintas. E uma pessoa que desempenha uma atividade social ou de solidariedade, sendo elas tão distintas entre si, e sendo a PSU, neste caso, uma espécie de contrapartida, portanto, uma remuneração, como é que é possível situações tão distintas serem todas remuneradas através da PSU? Estou a imaginar de serviços completamente diferentes, em termos de penosidade, esforço, trabalho, dedicação. Agora, há outros aspectos que são positivos. E uma coisa é certa, isto como está não pode continuar. Há um fenómeno, não conheço os indicadores em Portugal, conheço no Reino Unido, são aterradores, relativamente ao número de pessoas que estão fora da atividade económica, sobretudo desde o Covid. Também não está inteiramente esclarecida esta relação, mas foi um período em que muita gente viveu assistida e muita gente não saiu dessa situação. E não é possível. Há uma espécie de epidemia de problemas de saúde, sobretudo de natureza mental, uma incidência da depressão
que em alguns casos será fraudulenta, na esmagadora maioria estou convencido que não é, e portanto eu pergunto onde é que está a resposta do Estado a estas pessoas que não conseguem trabalhar porque estão doentes, e se atirar dinheiro para cima delas é a solução para resolver problemas desta natureza, ou se isto está a ser ponderado. Eu estou a falar de coisas que são neste momento objeto da reflexão que em Portugal não pode haver, porque isto é de urgência. Como é de urgência, não se pode falar de nada, não se fala disto, não é? Depois também apareceu uma ideia, que não sei se é verdadeira ou falsa, da famosa caixinha das denúncias. Vem sempre um aspecto repulsivo à tona, portanto já vamos poder denunciar o vizinho do lado que... como é que é possível? Está beneficiado do subsídio social e, no entanto, tem ali um Renault Megane que está pristino. Aquele Renault Megane está muito melhor do que o meu Fiat Punto. E eu trabalho aqui e ele anda de prestação social, encheu o depósito do Renault Megane. Quer dizer, o que é isto? O meu vizinho acho que tem prestação social, no entanto, ainda ontem eu vi comer um bife do lombo. Mas que é isto? Que é isto? Quer dizer, do ponto de vista moral e da sanidade, num país como o nosso, de vinganças pessoais, de ajustes de contas, quer dizer, enfim, entre vizinhos, não é? Que são aquelas comunidades que, no caso português, são balcânicas, não é? Vizinhanças. Eu, quando ouço os anglo-saxónicos falarem na nossa comunidade, eu penso logo, mas o que é em Portugal uma comunidade? É os condomínios. É o combate, é o vizinho a tentar infernizar o outro, é a maldade pura, é a mesquinhez, é o velhote tem tempo a mais e portanto tortura num raio de 2 quilómetros. Quer dizer, é possível? Somos o que somos o nosso feitio, também não nos faltam qualidades. Agora uma caixa de denúncias, imagine-se, um tipo bombardeado, flagelado através da caixa de denúncias, uma pessoa já cheia de dificuldades a tentar viver com estes míseros patacos e depois... Quer dizer, a história do carro, a caixa de denúncias, esta história do trabalho, quer dizer, eu não acho mal que as pessoas tenham que dar uma contrapartida qualquer pelo apoio que recebem. Não acho mal. Por exemplo, se forem fazer o que lhes compete, têm idade de estudar. Qual é que é a tua contrapartida? Estuda. Tem a idade de trabalhar. Qual é que é formação? Tem que haver, isto tem que existir, não é? Porque nós sabemos aquelas situações do fulano que finge que anda à procura de emprego, mas não anda, do fulano que finge que arranjou um emprego, mas depois não aparece. A gente sabe que estas situações também ocorrem. Portanto, louvo a iniciativa do governo. Há aspectos aqui que eu acho que permanecem obscuros e vamos lá ver como é que eles vão ser aclarados a este regime de toque-caixa. Qual era a necessidade de vermos agora debater isto desta maneira? Eu espero que o Governo não cometa aqui o erro que cometeu na reforma laboral. Até hoje o Governo, e quando eu digo até é hoje, que dia é hoje? 3, não é? Greve geral. Ainda hoje, dia de greve geral, por causa do pacote laboral, o Governo não consegue explicar porque é que quer fazer essa reforma laboral, não é? O Governo pôs ainda há minutos a Ministra do Trabalho desastrosamente, desgraçadamente a falar em dia de greve geral, sem saber o que é que havia de dizer, só dizer coisas que não fazem muito sentido. Mas eu espero que o Governo perceba que quando quer introduzir reformas deve explicá-las, e nesta questão da PSU deve explicar pelo menos 2 coisas. A primeira, deve explicar que, nomeadamente, esta questão do chamado trabalho social, estamos a usar essa expressão à falta de melhor nome, não é uma originalidade, não é uma invenção, como tu dizias. Deve explicar, olhem, no país X, no país Y e no país Z, isto já existe. Nós não estamos a inventar nada. Eles já fizeram a experiência, já têm algum tempo disto, os resultados são estes e, portanto, sendo um bom resultado, nós estamos a pensar adotar. Não me venham a dizer agora que estes países são países fascistas, que perseguem as pessoas, que querem fascistas não estava a dizer no sentido da caixa de denúncias, mas no sentido de odiar os pobres, não é? Não. A primeira coisa era explicar que isto não é uma invenção deste governo nem de Luís Montenegro. Espera-se, a aplicação de uma política pública que resultou lá fora. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, se calhar, explicar também que estas contrapartidas não são para punir quem precisa. O objetivo não é punir quem precisa. O objetivo é punir quem não precisa e tentar apanhar no sentido
estou a usar aqui uma expressão Detectar, mais pronto, vulgar. detectar, pronto. Certo. Detectar quem se está a aproveitar do sistema, e é preciso ir tendo vários mecanismos que ajudem a perceber quem é que está a fintar o sistema e punir essas pessoas e ajudar as pessoas que estão aqui de boa fé. E uma das formas de ajudar as pessoas que estão em tudo isto de boa fé é impedir que involuntariamente caiam numa espiral que os afaste cada vez mais da reinserção no mercado de trabalho. É verdade. E fazer coisas, ter atividade, ajuda as pessoas a voltar a entrar no mercado de trabalho. Há várias formas de fazer isso. Tu falavas na formação, claro, na procura ativa de emprego, também tivemos isso. Mas tudo isto são coisas que ajudam a evitar que as pessoas tropecem ainda mais. E claro, há a questão também mais filosófica de uma contrapartida, mas eu até nem ia entrar aí, não é? De uma contrapartida por uma ajuda do Estado, mas eu honestamente nem ia entrar aí. Acho que Como acho que isso não vai funcionar nada, pois, certo. a não ser educação e formação. Isso parece-me absolutamente crucial. Portanto, se uma pessoa... Não, em primeiro lugar, é preciso esclarecer as pessoas, isto é muito importante, que estamos a falar de prestações sociais não contributivas. Ou seja, isto não tem nada a ver com as pessoas, com os desempregados que têm direito ao seu subsídio de desemprego nos termos da lei. Não tem nada a ver com isso. Estamos a falar de prestações sociais não contributivas. Não é? Demonstração de uma sociedade civilizada e solidária que não encara a pobreza e a destituição como uma expressão de uma debilidade moral, um problema moral, não é? Como acontecia no século XIX. Nós não queremos voltar a esses tempos. Nós estamos a falar de prestações que exprimem os valores de uma sociedade solidária e decente. E essa solidariedade social sempre tem que estar orientada para quê? Para a reintrodução daqueles que podem na atividade económica do país. Pura e simplesmente porque não é possível financiar os encargos com uma percentagem tão importante das pessoas em idade de trabalharem e de contribuírem para a prosperidade nacional e pessoal delas, de viverem encostadas a um sistema de subsídios, como acontece no Reino Unido, às vezes há 2 e 3 gerações que nunca conheceram uma vida profissional, certo? Porque naquelas zonas devastadas de ferrugem do norte da Inglaterra, não é? Um país flagelado pela desindustrialização, e mesmo assim continua a ser um país muito rico. Mas a verdade é que essas pessoas têm que ser amparadas. Agora, além da educação e da formação profissional, eu realmente acho que este trabalho a favor da comunidade, eu não sei o que é que isto vai ser, com toda a franqueza. Não tenho imaginação, não estou a ver estas multidões sem carro. Eu não estou a ver. Como é que se vai ser? Vão fazer o quê? Vão desmatar o país? Vão limpar o país? Vão cortar lenha, limpar os terrenos? Que é isto? Mais uma vez, Sérgio, acho que temos a sorte no sentido de podermos beneficiar daquilo que já foi feito noutros países. Eu imagino que o Governo tenha olhado para isso. E já agora só uma coisa, não as viúvas de 97 anos não vão ser obrigadas a ir trabalhar. Pronto, só porque eu já... Sim. Enfim, é o de sempre também que as coisas que às vezes... Mas convém que o Governo repita e insista nesses pontos. O Governo tem a mania de achar que, pronto, toda a gente já sabe. Não. Quer dizer, expliquem-se. Sérgio, temos 5 curtos ou longos minutos, depende da forma como encararmos isto. Tivemos uma grande operação de investigação a autarquias do PS, nomeadamente em Lisboa. Tivemos buscas no Largo do Rato. Voltámos também ao debate de sempre sobre a proporcionalidade das investigações judiciais e sobre o que é que está em causa aqui. Tu, quando olhas para isto, enfim, a mim o que me mete confusão nisto é a surpresa. Eu acho que tanto o PS como o PSD, para afastar aqui um bocadinho a lente, não é? Tanto o PS como o PSD não podem reclamar ignorância sobre aquilo que se passa nas juntas de freguesia de Lisboa, que são riquíssimas, têm muito dinheiro para distribuir, estão carecas de saber, as lideranças dos partidos estão carecas de saber o que é que se passa. Se não tentaram corrigir
e punir o que se passa é porque não quiseram ou é porque entendem que são máquinas demasiado complexas, e a verdade é que abriram para serem combatidas, máquinas demasiado complexas para serem combatidas, e a verdade é que abriram o caminho para que seja o Ministério Público a resolver. Pois se os partidos não resolvem, tem que ser a polícia a resolver. De qualquer maneira, isto é um problema mais global do sistema democrático, ou o que é que te inquieta aqui? A mim não me inquieta muito, porque em bom rigor acho que as instituições estão a fazer o que lhes compete. Acho que a investigação está a fazer o que lhe compete. Não acredito, neste caso, enfim, já há situações que já me fazem levantar um pouco o sobrolho, não é o caso. Não me parece que haja aqui as famosas motivações de ordem política. Tenho lido, o PS sobe nas sondagens, vem logo uma operação. Não acredito nessas fantasias, do meu ponto de vista. Gostaria de ver um pouco de autoridade no Ministério Público, mas neste caso que tu trazes à discussão, o que me interessa é que as instituições funcionam, nós devemos ter todos noção de que as pessoas, até que se prove a sua culpabilidade, devem-se presumir inocentes e reconhecer que a Polícia Judiciária, o Ministério Público estão a fazer o seu trabalho. Portanto, nós não podemos ficar incomodados porque o país funciona. O país está a funcionar. É isto que se espera deles. É que se identificam... Agora, eu espero que os indícios sejam fortes. Porque não, estes episódios, como é que uma pessoa moralmente sobrevive a estas ações, não é? Quer dizer, há um custo que, inevitavelmente, há uma mancha que é difícil de remover, uma vez que o bom nome de uma pessoa é afetado com uma intervenção desta natureza. E o bom nome das pessoas é das coisas mais preciosas que elas têm, sobretudo aquelas que há pouco falávamos, que nem sequer um carro tem, às vezes só tem um bom nome. Sim, claro. Agora, apesar de tudo, nomeadamente nos últimos meses, tem havido condenações em tribunal, na sequência de investigações do Ministério Público no poder local. Ou seja, também esta ideia de que depois nunca nada acontece, as coisas começam com um estrondo e desaparecem assim, num suspiro vago. Não é assim. Claro que há casos que se prolongam durante anos e anos e anos de forma inexplicável e inexplicada. É que nem sequer há uma tentativa de explicar o que é que se está a passar, e isso não... Agora eu vou dizer uma coisa que vou parecer um membro do governo. Atenção. É melhor expor a gravata, Sérgio. Tu não me deixas usar a gravata aqui. Que é o seguinte. Há alguma responsabilidade da comunicação social. Diz-me lá se isto não foi uma afirmação digna de um homem de Estado. Bolas. Vais receber um telefonema do Luís Montenegro. Há alguma responsabilidade. Vais a embaixador. Sabes porque é que há uma certa responsabilidade da comunicação social? Porque a comunicação social trata da mesma maneira histórias que são bagatelas, ridículas, e histórias que são gravíssimas. E, portanto, gera-se um ambiente insalubre e deletério, não é? Em que coisas que não têm importância nenhuma, insignificantes, são tratadas com o mesmo estardalhaço e ênfase com que redes montadas de extração de recursos do Estado e coisas diferentes, não é? Porque o Ministério tem que também é preciso ter um bocadinho o sentido das proporções e fazer essa distinção entre coisas sem interesse nenhum e coisas que são graves. Agora, no essencial, e sendo, como diria Tucídides, para acabar grandiosamente a natureza humana, aquilo que é, eu acho que entre todos, comunicação social, polícias, Ministério Público, tribunais, enfim, com a imperfeição inerente à natureza humana, as coisas não correm mal de todo. Não vale a pena estar aqui sempre a gemer pelo regime democrático, só porque não somos todos belos e probos. Não, nós somos humanos. Temos lados de luz, lados de sombra, e estamos a construir uma sociedade onde, apesar de tudo, se pode viver. Olha, e enfim, é com Tucídides que nos despedimos. Até à próxima quarta-feira. Cá estaremos em direto ao meio-dia e em podcast quando nos quiserem ouvir, é indiferente, vocês é que decidem. É para isso que servem as plataformas de podcast e também o site do Observador. Até para a semana, Sérgio. Até para a semana, Miguel.